Sim. Então, olha, eu trabalhava na DRE, no NAI, né? Trabalhava na DRE, na área de recursos humanos. Então, eu sabia das histórias da Aimee Guia Lopes pelas pessoas que iam até a DRE. Sim. E a Guia Lopes tinha uma fama, ela era chamada, né, de hospício. Ela não era uma escola. Então, quando eu entrei na remoção e a Claudinha do experiente falou, eu falei assim, velho, você tá no seu juízo perfeito colocar essa escola? Eu falei, tô, porque é isso aí que eu quero. Né? Para a infância, eu queria área e espaço. Né? Então, quando eu soube que ela tinha mais de um quarteirão, porque eu não fui visitar, mas eu sabia que ela era enorme, eu falei, essa mesmo, com problema, com tudo, vamos ir lá. Então, eu cheguei numa escola que estava sem direção há algum tempo. Então, eram os professores que ficavam dando conta do recado, a AD, né? Que depois ficou sendo minha AD por um bom tempo. Mas era uma escola em que as relações estavam totalmente deterioradas. Aí eu fui conhecendo a história, que para as reuniões pedagógicas era preciso a presença de psicólogos, que trabalhavam na época no NAI. Então tinha um livro de ocorrência, assim, uma coisa de assustar. Então, o que eu fiz no primeiro momento? Eu me calei. Eu precisava conhecer aquelas pessoas e por que tinha chegado naquele momento. Fez uma escuta. Fiquei na minha, só tentando observar as pessoas, conhecê-las. E percebi, eu acho que o que acontece em muitas escolas da prefeitura, que os mais velhos mandam na escola independentemente do cargo ou do que faz. Né? O mais velho tem a sabedoria na mão, mas é aquela sabedoria de funcionário público, né? E eu só ali lidando com aquela guerra de vaidades e de poderes e de coisas cristalizadas, Sim. Porque a escola já é uma das mais antigas da rede, então ela tinha... E aí eu pensei, naquela época, Paulo, nós éramos 3 turnos, então tinham 630 crianças, e a maioria das crianças moravam ali na Marginal mesmo, né? Nas comunidades ali da Marginal. Naquele Singapura, perto do Carrefour. O Singapura ainda já era um grande salto. Um avanço, né, naquele território. Tá. Mas realmente eram favelas que estavam até do outro lado da Marginal. Essa história dessa comunidade atendida foi mudando durante o tempo. E foi mudando também a equipe de apoio, a equipe de professores, como eu te falei. Porque daí eu falei, ok, então conheci todo mundo, já sei quem é você, agora vocês vão me conhecer. Dá licença, porque sou eu que estou chegando, né? A diretora, que vocês queriam tanto, porque eles queriam uma diretora. E aí começou a lida, né? E a primeira coisa que eu fiz foi convocar as professoras a colocar uma impressão dentro daquele prédio. O prédio, ele era branco, cinza e sujo. Né? Eram essas 3 cores que a gente conseguia ver. E eu pedi para as professoras, geralmente o professor adora pintar, recortar, colar, desenhar, eu falei, vocês vão fazer isso nas paredes, não é no caderninho, não é no semanário, não é em lugar nenhum. Eu quero que vocês deixem aqui registradas o seu apreço por essa escola, porque algum motivo tem que ter para vocês estarem aqui. Porque eu gosto da área, porque é muito grande, porque tem... Ok, então vamos expressar isso. E foi o primeiro trabalho em grupo, realmente, que essa turma encampou, né? Porque não estava, era cada um por si, Deus por todos, né? Era a minha sala, o meu aluno, a minha mesa, a minha cadeira. Me pedem para falar sobre a relação com as famílias. Eu preciso contar essa história, porque não há como você abrir uma escola para a família que não esteja incrivelmente bem resolvida internamente. Em que essas equipes não trabalhem falando a mesma coisa, porque é o risco. É o risco de abrir a escola sem essa unidade. Né? Não é unanimidade, porque
porque é difícil encontrar, mas o mesmo discurso, as mesmas concepções. Levou, Paula, sinceramente falando, 4 anos. Dedicados a botar ordem na casa, no sentido assim, que as relações fossem descontaminadas, porque eram uma loucura. E eles nem se davam conta que essas relações estavam assim. Que essas famílias chegavam lá na secretaria e elas chamavam a direção, a antiga diretora lá, que não tinha nem diretora, cada hora era uma, por palavrões. Mas a gente pode conversar se você quiser. Eram famílias que estavam profundamente revoltadas com o que não tinham na escola. A escola carregada de preconceitos em relação à família. Então, como é que se eu abrisse as portas, vamos, venham todos, a coisa não ia prestar. Tanto é que houve essa história para dizer o seguinte: é possível. É muito possível. Era um ambiente pouco amistoso e chegou onde chegou. Exatamente. É por isso que eu enfatizo essa parte tão dolorosa que foi, tanto para mim como para as pessoas que estavam lá também. Porque se enxergar como preconceituoso, racista e tal, não é brincadeira, mas começou já daí, né? De inverter algumas situações no seguinte sentido, de perguntar, escuta, você, professor, então é o que faz sujeira para outro, para fulano de tal limpar? É assim que funciona. Que relação é essa, né? Relação de respeito existe dentro do ambiente, que um acha que tem o direito de sujar porque tem sempre um para limpar, né? E provocações, eu ia provocando essas situações, essas reflexões. Teve gente que não aguentou, foi embora. Teve gente que aguentou e ficou. E aí você, durante esses 4 anos, quais foram então os instrumentos que você usou? Foi a escuta que você já conversou, já contou pra gente. Quais foram os outros? Tomar posse daquilo, não como seu, mas como nosso. Então eu comecei, por exemplo, mas com coisas banais eu comecei, né? Por exemplo, escolher sala de aula. Quem escolhia a sala de aula era eu. Eu que determinava a sala de aula. Para não se apropriar do que era público como se fosse privado. Sim, porque havia uma grande confusão. Haviam móveis de casa que não serviam mais, que iam para dentro da sala de aula dos professores, de aula das crianças. Eu mudava todo ano, eu não deixava nunca na mesma sala. Sim. E foi indo até a hora que eu arranquei a porta dos armários. Fico parado. E carregar de sentido pedagógico toda e qualquer ação que acontecia na escola. Então, o limpar a mesa depois de comer, ou limpar o chão depois de comer, era objeto de projeto didático da EMEI. E a gente foi juntos construindo projetos permanentes para a escola. A professora chegava, o PPT da escola já dava tudo que ela tinha que saber sobre nós. Foi se construindo uma cultura mandelense, que a gente chama hoje em dia, né? Uma cultura mandelense, que é um jeito de lidar com as coisas construído pelo grupo, mas um grupo muito bem resolvido. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você considera, então, que a criação dessa cultura mandelense, ela é fruto de uma direção sua, no sentido, porque a sua direção sempre foi uma direção muito mais pedagógica do que administrativa? Voltada realmente para a educação e para a cultura da própria escola, propriamente dita, e cultura de infância. Eu costumo falar, Paula, que eu prestei concurso para ser diretora de escola, não diretora de uma empresa. E acho que a prefeitura dá condição, com a equipe de secretaria, para que o diretor tenha um olhar pedagógico. Porque foi isso. Então, eu sempre descentralizei tudo que era burocrático. Eu nunca fiquei preenchendo papel, não. Eu podia conferir. E para assinar. Até que você delegava. Totalmente. O secretário municipal de educação,
Caetano, né? É um milagre. Eu falei, o milagre, amigo, é você assumir o pedagógico como sendo o mais importante dentro de uma escola. É só isso. Então, eu participava de GEIF. Então, eu tinha tempo para isso porque eu delegava. Então, sempre tive uma equipe também que eu saindo, qualquer diretora que chegasse lá ou que chegou, todo mundo sabe fazer tudo. Né? E aí eu tinha tempo para me dedicar àquilo que eu realmente queria me dedicar. Claro que para isso você tem que ter uma parceria gigantesca, não é eu sozinha, porque eu sou legal, né? Então, eu tinha uma equipe técnica, era assim, nunca fui eu sozinha, sempre foi o trio gestor. CP, AD, Sim. E diretor, totalmente imbuídos da parte pedagógica. Na hora do fazer, aí cada uma tinha a sua praia. O pensar, o concretizar algumas ideias, as três estavam fechadas sempre em tudo. Eu acho que se eu deixei um legado para as pessoas que trabalharam diretamente na equipe técnica, é que o diretor tem que sair da sua sala. A sala do diretor é para todo mundo ocupar, menos e tenho relatos de pessoas que atuam ou na gestão ou como já foram CPs em outras escolas, que carregam um pouco dessa cultura de ser uma equipe. Formar uma equipe, então, tendo tantos interesses opostos e diversos, não é brincadeira. É uma das que leva tempo. A gente não pode querer, no concurso de remoção, entrar numa escola e achar que em um aninho vai fazer acontecer. Muito mais difícil é a relação com a comunidade. Eu costumava dizer para as professoras o seguinte, pedir a opinião delas, eu falava assim, o que você acha do casamento arranjado? Se a tua mãe e teu pai chegassem para você e falassem, casa com este cara aqui, o que você ia sentir? Uma repulsa inicial violenta em relação a esse cara. Então, é isso que as famílias têm. Elas não têm a oportunidade de escolher a escola que elas vão colocar o filho. Por aí já começa uma relação bem frágil, porque elas chegam na escola a fim de provar que ali não presta. Você reverter esse quadro requer tempo e muito tato. Sim. Então, não adianta você achar que fazer reunião do conselho, que é obrigatório, que você chamar vez ou outra a família por indicadores de qualidade, vai resolver essa relação ou vai estabelecer uma relação tal de confiança que seja possível a criança sair ganhando com isso. Inventando moda. Vamos inventando moda, né? Vinha na cabeça uma boa ideia, a gente vamos bancar. E a primeira delas foi justamente começar com festas abertas, porque nem isso era possível naquela escola, era tudo fechadinho. Só que eu falei o seguinte, ó, amiguinhos, nós vamos abrir a escola pela primeira vez. Essa tem que ser a melhor festa de todo o planeta. Então, a gente se preparou e preparou a festa pensando nas famílias. Acredite você, elas que têm que se divertir aqui, né? É um jogo de sedução. É um jogo de sedução que você tem que fazer. A professora reclamava assim, porque a hora do almoço é uma confusão. Ué, se a gente não está dando conta, se tem mãe que quer vir participar, vamos chamar as mães para vir participar da hora do almoço. Sim. E aí surgindo projetos. É o que eu falo, a gente resolve problema com projeto. Não é uma ação isolada, é com um projeto. Para resolver isso, nós temos que parar, pensar todo mundo junto, traçar objetivos, estratégias, enfim. Aí eu falei, gente, não basta a gente chamar para reunião e querer ensinar pai e mãe a ser pai e mãe. Aí começou a questão do preconceito mesmo, né? A primeira foi, quem vocês acham, achômetro. Pelos discursos que eu ouvi, eu tinha ideia, mas os pais separados, as crianças
não tem televisão. Ai, gente, tanta coisa. Falei, então agora nós vamos chamar para uma entrevista todas as famílias da escola. Na época era 89, 90% de pais biológicos morando juntos. Falei, então as famílias desestruturadas são as nossas, não são das nossas. Sim. Primeiro tabu quebrado. Fui criando fundamentos para algumas ações que eu queria, de fato, bater o martelo, porque não tinha jeito. Mas o convencimento foi legal. Foi esse embate mesmo, essa surpresa. Foi chamando para atividades não muito previsíveis, né? Uhum. Através de projetos. Então, o pai ou a mãe passavam o dia na escola anotando tudo e conversando com todo mundo. Que todo mundo queria melhorar, o que não tinha, o que tinha, o que não. Aí eu sentava no final do dia, conversava com esse pai, com essa mãe, falava, olha, tudo que envolve dinheiro nós vamos levar para o conselho, para sua aprovação, o que não precisa, nós vamos botar para funcionar. E trava a ideia, e as pessoas foram se sentindo, as meninas, as educadoras da limpeza, da cozinha, foram sendo diretores, e isso foi empoderando todo mundo ao mesmo tempo, inclusive as famílias. Sim. Aí, trazendo pais para dar formação em GEIF, em PEA. Nosso PEA, são vários PEAs, mas existem visões de mundo que se entrelaçam no meio desse PEA, e quando temos que ter uma visão que não é a nossa, a gente carrega tanto para participar de PEA como para dar formação. Então, em questão da afro-religiosidade, muitas mães negras super envolvidas no movimento negro foram dar, e aquelas que não eram envolvidas, família, assumir a gestão de um grupo de crianças junto com o professor. Então a família levava atividades propostas para aquele dia, e ela gerenciava, a professora ficava só lá no tudo. O que elas achavam que as nossas crianças eram capazes de aprender? Do que elas conseguiriam conversar? Se já na porta tem o ursinho, ou a vaquinha, ou não sei o quê. Aí a criança mal fala, todo mundo fica minhau, cococó, mimimi. Então não é um interesse natural. A gente incute essa coisa na cabeça da criança, que ela se sente à vontade para falar do que ela acha que ela sabe. Por isso que você tem retorno. Então nós vamos botar outros assuntos para conversar. Foi aí a grande mudança. Porque os projetos começaram a ser coletivos. Então a gente falava assim, bom, o que a gente acha importante? Por que não pode tirar o protagonismo do professor? O que eu acho importante as crianças aprenderem? Sobre isso e isso. Sentava numa mesa, toda uma metodologia que a gente foi desenvolvendo para trabalhar com o projeto, que é autoral, totalmente autoral. Aliás, tudo. Né? Projetos, PPP, tudo é escrita muito, não tem copia e cola. Então, esses projetos foram dando a essas crianças, quando a gente resolveu discutir apartheid, quando a gente resolveu discutir grandes questões filosóficas da vida, e fazendo paralelo com aquilo que estava mais próximo, que era a horta, fomos criando territórios para que a criança se interessasse por outros assuntos, e daí surgiram projetos novos. É por aí que você percebe a fala de uma criança que tem uma visão um pouquinho mais ampliada do que aquela que a gente impõe como adulto, para que elas permaneçam no lugar em que elas já estão. Né? Mas, enfim, veja que legal. Você envolver a família no projeto, aí nascem as figuras de afeto. Por quê? Porque eu queria que as famílias soubessem de tudo que estava acontecendo na escola, de uma forma igualmente lúdica. Sim. E prazerosa. Então, essas figuras de afeto, um jeito que eu encontrei lá atrás, né, de contar histórias também, né? Que acho que um projeto é uma bela história, é uma grande história, tem que ser uma grande história. E o intercâmbio a tal ponto que as famílias são igualmente apaixonadas pelas figuras de afeto como as crianças.
A gente manda cartas contando o que vai acontecer para os pais. Então, nunca houve rejeição de projeto, porque eles são sempre os primeiros a saber. A gente manda uma provocação para casa, ou via Face, ou via, né, ou via agenda, a gente manda um cutucão. Então, a gente obriga eles a responderem alguma coisa sobre o tema. Sim. E aí vem trabalhos incríveis que a gente nem acredita. E aí a gente vai conduzindo o trabalho. Então, e sempre que chegamos a um ponto que pode gerar polêmica, Paula, a gente marca uma reunião, um encontro. Tá. A gente conta tudo o que aconteceu do projeto até aqui. Então, sempre que é necessário, não é uma vez lá, outra cá. Sempre que é necessário, e sempre que a professora sentir a necessidade, opa, eu vou entrar num terreno não muito confortável para todo mundo, deixa eu chamar aqui para conversar. Então, todo mundo tem essa autonomia, né? E as redes sociais. As redes sociais, a gente iniciou com Orkut, 2008. Que quando deu para abrir a escola para as famílias mesmo, de vem todo mundo, a gente fazia as coisas pontuais. Mas quando foi a ideia da gente, inclusive, questionar os professores no seguinte: vocês ficam metendo o pau nas famílias que não vêm em reunião. Eu, por exemplo, deixei de ir em muitas reuniões do meu filho. Eu estava trabalhando. Não é porque eu não gosto e não amo o meu filho. Então, vamos mudar esse discurso. Então, vamos criar um mecanismo que todo mundo que tem filho aqui possa saber o que está acontecendo, o que foi resolvido, o que não foi resolvido. E vamos parar de julgar aqui. Né? Então, faz tempo que a gente tem essa conexão. Por quê? É tudo preconceito. Né? Eu fui quebrando preconceito. Então, a minha sugestão é essa: pega tudo que é frase pronta, põe num papel que todo mundo fala. E vai uma a uma, vai quebrando uma a uma, que você vai construir uma baita escola legal, sabe? Queixavam, né? Olha lá outra frase. Ai, mas a família acha que as crianças só vêm aqui brincar. Eu falei, vocês fazem mais do que isso? Se vocês fazem além disso, vocês têm que provar. Então, vamos mostrar. Se elas não podem vir aqui porque estão trabalhando, nós vamos divulgar o trabalho de vocês. Então, surgiram os portfólios virtuais. Que casual, gente. Olha que bacana que aconteceu. Bom, além das famílias acompanharem, verem a fotinho do filho, bacana, e perceber que a gente estava produzindo conhecimento, construindo conhecimento, brincando, mas além dessa brincadeira que elas tinham ideia, nós fomos conquistando parcerias inacreditáveis. Porque a gente botou o trabalho para fora da escola. Então, quem ia acompanhando tudo que a gente fazia e continua fazendo isso, falava, aqui nessa escola pública tem alguma coisinha diferente, vamos lá. E queria conhecer. Aí gostava. Aí falava, bom, então o que a gente pode fazer para ajudar? E assim a gente foi conseguindo, gente, parceiros para o resto da vida, para palestras com os pais, especialistas, né? E a gente conseguiu um monte de coisa por conta dessa exposição. Então, na verdade, a escola, a gente não pode tratar única e exclusivamente da relação com a família, porque as relações são complexas. Tudo é tudo e ao mesmo tempo, né? Tá na portaria tal que tem que ter tal. Tá, mas fora isso, que é muito basicão, que é só o basicão que vem, né? Que mais? O que a gente pode criar? E eu vou te falar uma coisa, é um investimento com resultados muito, muito rápidos. Porque na hora que a escola sabe com quem está falando, valoriza os saberes dessa família de verdade, né, da boca para fora, e bota ela junto da GEIF lá para conversar com o professor, você consegue parceiros para a vida. Não é só para o trabalho na escola. As crianças saem, a parceria se mantém. O reconhecimento não é uma ação. Ele precisa ter uma concepção. Então, quando você bota essas famílias como protagonistas da escola,
esta escola, as professoras se sentem mais reconhecidas e, portanto, mais felizes e, portanto, mais criativas, né? Tudo é uma coisa engancha na outra. E a satisfação de poder mudar a vida dessas pessoas, porque esse é o depoimento que se tem, que muda a vida de crianças, muda a vida de professores e de famílias. E aí, quando você recebe essas famílias sem horário marcado, porque você está lá para isso, você está lá para isso. Gente, eu sou diretora de escola, a primeira coisa que eu paro tudo é para atender a comunidade, para atender pais de crianças, ou atender as próprias crianças que iam lá na minha sala toda hora. Foram alguns marcos, e o grande marco de mudança foi quando as relações se tornaram mais íntimas, não tem outro termo, né? A gente foi ficando íntimo. Uhum. E aí, o que a gente queria ensinar era isso também. É muito fácil você falar de, vamos ensinar valores na educação infantil. Não há outra forma de ensinar valores na educação infantil que não seja o exemplo, que não seja aquilo que ele vê concretamente acontecer na cara dele. Então, o respeito de um para com o outro faz com que essa criança também aumente a sua autoestima, porque ela se vê nesse bololô de coisa. Eu fico imaginando as crianças da época que eu entrei no Via Lopes, como elas eram, porque eram tidas como vítimas. E esse é um risco, acho que ranço. É um ranço. Então, você vitimizar a criança porque ela não tem dinheiro, porque ela tem a família desestruturada, porque ela é uma... Na Enem Nelson Mandela, a gente acredita na criança que ela seja capaz de falar sobre qualquer assunto. Qualquer um. E a gente está provando isso para o mundo, que não é só bichinho de jardim, que ela tem uma visão de mundo, às vezes, mais apurada do que a gente. Porque ela te vem com algumas respostas que os professores iam me procurar falando, e agora, Cibele? Eu falei, que delícia, vamos estar junto, não sei também, vamos buscar essa resposta, né? Então, eu acho que é isso, a valorização do ser humano para o ser humano. E está aqui para construir junto, não é ninguém mandando em ninguém. E aí, você abarca, aproxima adeptos, você conquista amigos, você conquista amigos. Eu tenho amigas que eu construí. Então, fica mais fácil trabalhar. Aí não fica aquela coisa do eu ter condição de dizer sempre não, porque tenho argumentos para isso. Eu chamo a autonomia do não fazer, né? A autonomia para dizer não faço porque não dá, não faço por causa disso. Não, a autonomia para o fazer. É essa que a gente tem que criar na escola. De qualquer um que esteja lá dentro e queira entrar. É isso. É uma escola de portas abertas. Mas veja, na expressão mais fidedigna que se tem noção. Não, porque a escola que diz não é escola, é prisão. Né? Então você tem que dizer sim e bancar e ver no que dá. Pode não dar certo. Ok, bacana. No processo de aprendizagem, o erro é fundamental. Ninguém teres e fazeres e abrir portas e janelas.